Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui é o Senhor Miquel Santos, da Assembleia de Deus do Distrito de Três Rios do Norte, e hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 3, a lição jovem da Escola Bíblica Dominical, com o tema Preparativos para a Conquista. Fique e seja edificado por essa palavra. Tudo bom com vocês? A gente está aqui gravando videoaulas da Escola Bíblica Dominical, da revista Tempo de Conquista. Fala sobre a fé e a obediência no livro de Josué. E a lição de hoje é a lição de número 3, destinada ao dia 19/4/2020. O texto do dia está em Provérbios 21 e versículo de número 30, que diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O povo de Israel, após passar o tempo no deserto, aqueles 40 anos, agora eles estão começando a viver o que Deus tinha prometido. E coube a Josué guiar o povo nessas conquistas. Deus decidiu deixar a conquista na mão deste homem chamado Josué. Deus cumpriu a sua promessa a Moisés até o ponto que coube a ele. E chegou o momento que Deus decidiu instituir Josué, decidiu levantar Josué no lugar de Moisés e disse: Moisés, prepara Josué, porque ele é quem eu quero usar para guiar o povo. Então, o primeiro tópico da lição fala sobre Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. E a primeira ordem como líder do povo é para que eles provessem de comida. Josué está preparando para fazer a travessia do Jordão, indo em direção a tudo o que Deus tinha prometido. Atravessando o Jordão, ele estaria entrando no centro do desejo de Deus para a vida dele. Então, a primeira atitude que Josué tem é reunir os príncipes das tribos e pedir para que eles se provessem de comida. Josué estava chamando os príncipes porque ele entendeu com Moisés que em um ministério a gente não pode fazer tudo sozinho, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de companheiro, que a gente tem que entender que com a união a gente consegue conquistar bem mais coisas, que com a união a gente consegue ir bem mais longe. E essa foi uma grande lição que Josué aprendeu na caminhada com Moisés e que ele usou na sua vida. E então ele convocou essas tribos, ele convocou os guerreiros de todas as tribos de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Manassés, e eles partiram para a guerra, a fim de conquistar tudo aquilo que o Senhor havia prometido a eles. Eles estavam firmes, eles estavam com um propósito de viver as promessas que Deus tinha para a vida deles. E um ponto para conseguir viver o que Deus tinha prometido à vida deles vai estar aqui no subtópico 3, que vai falar sobre seja fiel ao comandante. Um grande ponto crucial para Josué nessa caminhada, a conquista de tudo que Deus tinha prometido à tribo de Israel, ao povo de Israel, era assumir o lugar de Moisés, porque ele teria que conquistar a confiança do povo, e o povo teria que ver ele como um novo líder. Então ele precisava que o povo fosse fiel e submisso a ele como um novo líder de Israel. Só que com isso ele não teve tanta dificuldade, porque Deus tinha anunciado a sua fidelidade a Josué. Deus disse: eu estou contigo, eu que te mandei, esforça-te
tem de bom ânimo, que eu vou te ajudar. Então Josué já tinha um aval do Senhor para fazer essa obra. E quando nós temos um aval do Senhor, quando nós temos uma autorização de Deus para fazer uma obra, para trabalhar para Ele, para fazer a sua vontade, aqueles que nos cercam vão entender que Deus é na nossa vida. E isso aconteceu com Josué. O povo entendeu que Deus estava com ele porque o povo viu a ação de Deus na sua vida. E no tópico 2 vai falar sobre os espias. O primeiro subtópico diz: enviados para conhecimento da cidade. Josué separou 2 espias para ver como era a cidade de Jericó, para ver como era o cenário que eles iriam enfrentar, como era o cenário de batalha, qual era a posição que o povo estava, qual era a posição do exército. Só que tinha uma coisa que estava acompanhando Josué, que era a fé inabalável no propósito de Deus para a vida do povo de Israel. Ou seja, Josué mandou aqueles espias para conhecer a terra, mas indiferente de qual fosse a notícia que o povo trouxesse, que aqueles espias trouxessem, nada iria interferir no propósito que Josué tinha, porque ele já estava determinado a guerrear, ele já estava determinado a enfrentar o que tivesse que enfrentar para viver o que Deus prometeu. Para a gente entender o contexto dessa lição, ela está em volta de fazer a gente entender que para viver as promessas que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos guerrear, nós precisamos batalhar. Deus prometeu ao povo de Israel, prometeu, mas Josué estava se preparando para guerrear, para viver as promessas de Deus. Ou seja, ele está dizendo que nada vem de mão beijada, nós temos que batalhar por aquilo que Deus prometeu à nossa vida, nós temos que guerrear por aquilo que Deus determinou como nós. Não é só porque Deus nos prometeu, que Deus nos determinou, que nós vamos esperar sentados Deus prover. Não, nós temos que correr atrás, nós temos que batalhar pelos propósitos de Deus da nossa vida. E aqui no 2 vai falar que os espias foram descobertos. Então chegou a notícia para o povo de Jericó que o que estava acontecendo, que foi enviado 2 espias para espiar a terra. E quando eles descobriram aqueles 2 espias, eles começaram a procurar, eles começaram a entrar casa em casa para conseguir achar onde estavam esses homens. E até que eles chegaram onde eles estavam, na casa de Raabe. Só que aconteceu uma coisa, aquela mulher escondeu eles. Aquela mulher falou que não sabia onde eles estavam. E o interessante é que aquela mulher era uma moradora de Jericó. Só que ela escondeu aqueles espias por quê? Porque Deus estava usando aquela mulher para dar livramento para aqueles que estavam espiando a terra. Porque Deus usou uma mulher improvável para prover um grande livramento para aqueles espias. Para a gente entender que Deus usa pessoas improváveis para livrar o seu povo, para livrar os seus filhos. Às vezes a gente nem vê de onde vem o livramento, é porque Deus proveu de alguma maneira milagrosa, porque Deus é especialista em usar pessoas improváveis em lugares inusitados, somente para mostrar que o livramento vem da parte dele. E também aqui no subtópico 3 vai falar um testemunho para os espias, porque ao conversar com Raabe diz uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela estava afirmando o que aqueles homens estavam buscando, o conhecimento daquela terra. E Deus usando a boca daquela mulher, dizendo: eu bem sei que o Senhor já vos deu essa terra. Ela estava afirmando o que eles queriam ouvir, o que eles precisavam ouvir. E ela deu uma declaração que motivou eles irem à conquista.
porque ela disse que o pavor de vós caiu sobre nós e ninguém há mais ânimo algum, porque eles já estavam sentindo que Deus estava dando aquela conquista ao povo de Israel. O subtópico 3 vai dizer Raabe, uma heroína da fé. O subtópico 1 diz uma mulher de fé. A Raabe, ela tinha uma vida promíscua em Israel, em Jericó. Só que o Senhor decidiu resgatar ela. O Senhor decidiu transformar a vida dela para usar a vida daquela mulher como um instrumento de livramento. E essa ação que ela teve de guardar aqueles espias revolucionou a história daquela mulher, porque aquela mulher ela foi transformada de uma tal maneira que ela se casou com um homem de Judá e gerou um filho, e o seu filho se chamou Boaz, e ela assumiu a sua posição na geração da linhagem real. Ela vai estar encontrada na genealogia de Jesus pelo ato que ela fez de livramento para aqueles 2 homens que estavam espiando a terra. Se a gente trazer para o nosso contexto de hoje, muitos podem dizer, mas ela era uma mulher promíscua, ela era uma mulher pecadora, ela era uma mulher que cometia erros. E hoje quem de nós não comete erros? Quem de nós não falhamos? E mesmo assim ainda Deus tem o seu amor, Deus mostra a sua misericórdia, Deus nos usa, Deus nos ama, Deus nos prometeu o céu, mesmo nós sendo assim. E Deus quis mostrar, através da vida dessa mulher, a rendição da cruz do Calvário, que ninguém, por mais que seja mais sujo, Deus dá um banho de misericórdia e ainda coloca-nos num lugar de honra, que é a nossa promessa maior que nós temos, que é o céu de glória. O subtópico 2 diz, uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa, que não conhecia completamente ao Senhor e nem a sua lei. Como muitos de nós, ela cometeu o seu erro, ela pecou, mas mesmo assim Deus, na sua infinita misericórdia, viu o ato dela como um ato de coragem. Só que Deus também nos adverte que nós não devemos usar de mentiras para sair de uma situação difícil. Nós temos que usar toda a sabedoria que o Espírito Santo nos deu e pedir a direção dele, para que a gente não precise usar de mentira, que o Espírito Santo possa estar na nossa mente ao ponto de nós termos uma saída para não precisar mentir, para não precisar usar de um fruto de um pecado para fugir de uma situação difícil. E o subtópico 3 fala a mulher do fio de escarlate. Essa parte do fio de escarlate é a mesma coisa que se fosse falar sobre o sangue que foi passado lá no Egito, quando o povo estava ainda cativo. Foi passado o sangue na porta daqueles que estavam protegidos por Deus, como sinal que aquela casa não era para entrar aquela peste, entrar aquela maldição. E então o fio de escarlate foi posto na janela da casa de Raabe, para que aquela casa fosse preservada, para que aquela casa fosse guardada, porque Deus estava olhando para aquela mulher de uma maneira diferente, que decidiu preservar a vida dela, preservar a vida da família dela com aquele fio de escarlate. Ou seja, quando eles viram aquele fio, eles disseram: essa casa a gente não vai destruir, essa família a gente não vai tocar. E hoje Jesus nos estendeu um fio de escarlate na nossa casa, na nossa família, para que quando o destruidor passe na porta da nossa casa, ele veja: nessa casa eu não posso tocar, porque essa casa está protegida por Deus. E essa foi a lição de número 3, e agradeço a você que assistiu até o final, e Deus te abençoe. O céu é